Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Motorola Edge 30 e comparar ele com alguns aspectos importantes e interessantes do Edge 30 Pro. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui está o Motorola Edge 30, é um celular que eu particularmente achei muito bonito, tá? Mostra pouca a marca de digital, poucas marcas, mas mostra um pouquinho, mas tem uma cor bem bonita, é um aparelho muito fino, não sei se fica claro no vídeo, é extremamente fino, quase me lembra aqueles aparelhos mais antigos da Motorola, que tinham aquelas capinhas que você colocava as snaps, né, aqui na parte traseira. Ele tem configurações interessantes, é um intermediário, eu diria que um intermediário por um intermediário premium, ele é compatível com a rede 5G, tá? Ele tem um Snapdragon 778G, tá? Adreno 642L, 8 de RAM, e esse modelo também tem 256 GB de armazenamento interno. O desbloqueio é na tela, tá? É rápido, funciona bem. Essa tela tem 6.5 polegadas, é uma tela Full HD e temos a tecnologia AMOLED, o tipo da tela, tá? E o que é interessante, é uma tela de 144 Hz, então é extremamente rápida, super veloz, você sente aí as coisas correndo muito bem, tá? Outra característica interessante que vale ressaltar, né? As câmeras de 50 megapixels, tá? Então nós temos aqui duas de 50 e uma de 2 megapixels, normalmente utilizada para fazer aquele desfoque, né? Tem estabilização ótica, o ângulo máximo é de 118 graus, tá? O flash é Dual LED, como dá para ver aqui. Grava em resolução 4K e na câmera frontal, que é essa pequenininha aqui da frente, apenas em 1080 em Full HD com 30 frames, tá? Então essa é uma das diferenças com relação ao modelo Pro. E a bateria, por ele ser bem mais fininho, né, é uma bateria de 4.020 mAh. Bom, vamos falar assim de uma maneira geral, eu gostei bastante do desempenho, eu achei que está dentro do que eu esperava, não é um desempenho mais lento, mais cansado, mas uma coisa me chamou a atenção, por exemplo, vocês sabem que eu sempre gosto de testar com alguns jogos, aqui tem o F1, tenho outros aqui, entre eles o Grid Autosport. O Grid Autosport não apareceu para instalação aqui, então muitas vezes acontece de ou não estar na lista, ou não foi homologado, ou, sei lá, tem alguma restrição de hardware, então não apareceu o meu game aí favorito para testes, mas de qualquer maneira, o que eu percebi? Que a fluidez é muito boa, nem todos os jogos eu consegui colocar a resolução máxima e ter uma boa performance, né? Eu joguei geralmente com uma resolução intermediária, em alguns casos para máxima, mas assim, está dentro do esperado para este padrão, esse nível de processador e esse tipo de máquina. Para vocês entenderem, né, essa aqui é um celular com o Snapdragon 8 geração 1. E é um aparelho que está num patamar acima. Os dois estão muito bonitos, esse aqui não é tão fino, mas também tem 4.800 de bateria, esse aqui é o Pro. E o que nós temos de diferença, só para vocês terem uma ideia de performance, tá? Olha aqui. Aqui em benchmark é o que nós temos, tá? Então realmente tem uma diferença significativa, principalmente em multicore. A tela é um pouco menor, ele é mais fino, então assim, ele é um aparelho mais agradável de usar até do que o Pro, mas você sente algumas diferenças sim, tá? Então, por exemplo, nas fotos, elas saem muito parecidas, mas o tom da foto ainda é mais bonita, na minha opinião, no modelo Pro, tá? Vamos pegar aqui, olha só, aqui dá para ver um bom detalhe, né? Então aqui, ó, você aumentou, você tem mais perda aqui no modelo 30 do que no 30 Pro. Mas no zoom ninguém fica bonito, não tem jeito, né? Olha aqui. Então aqui realmente, ó, existe uma diferença, não é absurda, mas tem aqui o ângulo um pouquinho mais aberto,
Então veja como fica ainda, parece até um pouquinho mais distante essa grua, e a resolução das folhas também, opa, vamos tentar dar o zoom aqui com a mão esquerda. A resolução das folhas está muito boa nas duas, não tem assim uma diferença tão gritante, tá? Eu senti um pouquinho de diferença, uma diferença um pouquinho maior em algumas fotos noturnas ou com baixa luminosidade, mas no geral, obviamente, nós estamos falando, só para vocês terem uma ideia, né? Enquanto esse aparelho aqui, o Pro, ele custa no site da Motorola, ele está custando R$ 5.399, esse aqui, o modelo 30, de 30, ele pode ser encontrado até com menor preço, tá? Pelo menos aí pela pesquisa do Tudo Celular, por R$ 3.057. Então, obviamente, ele tem menos desempenho, mas ele entrega uma boa qualidade quando você imagina que ele está um bom dinheiro abaixo, né? Estamos falando de 5.400 contra 3.057. Então, é uma diferença bem grande mesmo, quase que você compra dois, né? Então, é uma diferença considerável. Bom, colocando ele de lado aqui, o Pro... Aqui, o que eu gostei também desse aparelho? Ele, apesar de ser um intermediário, ele tem som estéreo. O som sai por aqui e aqui nessa parte frontal. Isso é muito bom para jogar. Outro ponto interessante, o alto-falante está posicionado aqui na parte superior, então eu não incomodo, né? Eu não tampo o alto-falante com a mão enquanto eu estou jogando e não fico com a mão sobre a lente, que isso que é importante, que todo mundo fala, mas vira de ponta cabeça, só que aí você fica com a mão na lente, tem que ficar limpando a lente toda hora que termina de jogar. Então, eu gostei bastante da solução, o áudio é muito bom, é muito encorpado, tem um som bem interessante dentro dessa faixa de preço, acho que está excelente. Consegui, tirando o grid hotspot, consegui jogar todos os games que eu queria jogar para testar, senti que a bateria dura, obviamente, um pouco menos do que o modelo 30 Pro, do Edge 30 Pro, porque tem quase 1.000 mAh aí de diferença, então realmente dura um pouco menos, mas chega no final do dia e vem um carregador de carga rápida na caixa. Então é um negócio assim que não é aquele incômodo absurdo, não vai mudar muito a vida caso você não tenha acesso a uma bateria tão grande, de quase 5.000 mAh, tá? Então você consegue remediar esse ponto. Mas é aquela história. Você tem, por outro lado, o conforto de ter um celular extremamente fino. Olha, ele é muito fino, muito compacto, tem um peso bem interessante, então ele é um aparelho que me surpreendeu por esses pontos, sabe? O conforto dele e o design realmente está bem bonito, seja pela cor, seja pelo fato dele ser extremamente fino, seja pelas câmeras, que também estão bem bonitas aí com esse destaque aqui. Então, no geral, gente, eu gostei bastante mesmo desse aparelho e lembrando que sempre nós temos que avaliar dentro do nível que ele está inserido. Não vou comparar ele com top de linha de concorrente ou da própria Motorola. Eu ali mostrei algumas características semelhantes com relação ao Edge Pro, mas na minha opinião eles não são concorrentes, porque o público que paga até 3.000 é o público que paga 5.400 é outro, tá? Então eu acho que nós temos sempre que ter isso em mente, é um outro tipo de público, mas o que eu sempre digo, né? O nível dos intermediários hoje é tão bom que você consegue fazer praticamente tudo com conforto com um aparelho desse e sem ter nenhuma grandiosa perda. Dá para tirar boas fotos, não fotos maravilhosas como um top de linha, mas você tira fotos muito boas. Tem modo macro aqui, então, por exemplo, ó, só para mostrar, nós temos o modo zoom até de 10 vezes, né? Não é ótico, né? Cabe ressaltar. 0,5 aqui, então nós temos uma grande angular, e nós temos o modo macro. Funciona muito direitinho. Tem modo retrato bem honesto também, tá? Então, nós conseguimos aí ter um bom recorte aqui, ó. Não sei se vai ficar bem claro aqui no vídeo, mas realmente funcionou direitinho pelos testes que eu fiz
eu gostei bastante. Tem o modo Pro também, que você consegue mexer em todos os itens aqui, ainda tem como controlar aqui balanço de branco, um monte de coisa. E ainda, aqui, padrão da Motorola, todos esses modos, incluindo o Night Vision, que dá uma caprichada nas fotos noturnas, e a ultra resolução de 50 megapixels. Então, eu achei bem completo, achei bem interessante, e eu, dentro da faixa de preço, ainda com uma tela OLED, eu acho que está muito bom, gente. Eu estou muito feliz em poder ter a oportunidade de testar aparelhos nessa faixa de preço, cada dia mais completos, com telas cada vez melhores, com som estéreo, com câmera de 50 megapixels competente, que tira boas fotos, e com um conjunto tão bem encaixadinho, tão bem feitinho. Então, realmente, Motorola acertou nesse aparelho e está entregando por um preço bem interessante e um aparelho muito completo. Bom, pessoal, então esse foi o Motorola Edge 30, que mesmo quando comparado ao Edge 30 Pro, é um aparelho que está bem construído, um aparelho que tem ali as suas vantagens, é mais leve, é mais estreito ali, mais fininho, fica bem na mão e tira boas fotos também, entrega um som estéreo, tem uma bela tela. Então eu gostei, gente, eu até, é engraçado, né? Eu recebi esse aparelho pensando, puxa, eu gosto tanto do 30 Pro, o Edge 30 Pro, eu não acho que ele vai chegar tão perto. E realmente, na minha opinião, não ia chegar, pegando ali em especificações, eu até pensei que não fosse me agradar tanto, mas acabou me agradando bastante. E a única frustração foi não ter conseguido testar o Grid Hotspot, que não apareceu ali para download, tá? Não sei se por conta de especificações ou alguma coisa do desenvolvedor, mas o fato é que ele não apareceu. Claro, não teria detrito, fumacinha no jogo, não teria aquela experiência completa de imagens que eu teria no Snapdragon 8 geração 1. Claro, isso aí não tem nem o que discutir. Não tem como um processador de intermediário premium entregar o mesmo desempenho de um processador mais top de linha. Mas, de qualquer maneira, o resto dos jogos que eu testei rodaram liso, rodaram bonitinhos, sem nenhum problema. Então, fiquei chateado por não ter o Grid, mas feliz de ter conseguido jogar o resto. E assim, um fato interessante foi começar a jogar e perceber que o som estéreo estava pintando ali no intermediário e pintando bonito, ali com uma amplitude bem legal. Achei bem interessante, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.